Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Porto Alegre Oficial. Eu sou a Victoria Paz e nós estamos aqui localizados nos estúdios da SZ Working, que fica aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, número 860, Rua dos Andradas. Aqui você pode tomar o seu café, fazer os seus eventos ou conversas como essas que a gente está fazendo aqui hoje, porque nós damos seguimento à nossa série com os pré-candidatos a governo aqui do Rio Grande do Sul. E para isso, nós trouxemos Juliana Brizola, que é advogada, mestre em ciências criminais, deputada estadual e também é mãe. Exatamente, um prazer estar aqui contigo, Seja muito Victoria. bem-vinda. Obrigada. Gostaria de saber, a gente quer saber mais sobre essa trajetória, a gente quer saber sobre suas leis, né, seus projetos. E então, a gente hoje é uma conversa bem simples, bem legal, e eu espero que a senhora goste. Vou gostar. E eu já gostaria de saber como que a senhora entrou na política. Na verdade, isso é uma coisa que a gente já sabe um pouco por causa do seu sobrenome. Mas então eu gostaria que você explicasse, não da nossa visão, né, mas da sua visão. Bom, um prazer estar aqui, Victoria, podendo falar contigo, com teu público. Eu não sei quando eu entrei na política, na verdade. Eu sei quando eu comecei a ter mandato, né? Porque, na verdade, eu nasci numa família de políticos, né? O meu avô, Leonel Brizola, meu tio-avô, João Goulart. Então, na minha casa se falava de política de manhã, no almoço, de noite. As brigas eram por causa de política. Então, enfim, né? Eu, desde pequena, sempre gostei muito, assim, de ir para o partido, nas campanhas. Quando eu era criança, brincava muito de carreata, de pegar a bandeira e fazer, distribuir panfleto. Sempre gostei muito. Era quase uma brincadeira, né? Eu gostava muito de ir para o partido. E fui indo, né? Fui indo. Nunca pensei, na verdade, que eu ia me candidatar. Mas eu já comecei a militar no partido. Quando fiz 18 anos, o meu avô, a gente morava no Rio de Janeiro, o meu avô me chamou no apartamento dele e eu estava louca para tirar minha carteira de motorista, que naquela época era com 18 ali que se tirava, e também era com 18 que se tirava o título de eleitor naquela época. E aí ele me chamou lá e disse, olha, não, carteira de motorista é uma bobagem, tu vai tirar teu título de eleitor e eu já vou te filiar no PDT. Aí eu, tá. Aí ali comecei, assim, a militar, militava na juventude do partido, primeiro no Rio de Janeiro, depois, quando me mudei para cá, porque eu nasci em Porto Alegre, tá? Sim. Na Beneficência Portuguesa. Ali, pelos meus 3, 4 anos, eu tive que ir para o Uruguai, né? Sim, Quando foi o sim. exílio. E quando a gente volta do exílio, a gente já volta direto para o Rio de Janeiro, que meu avô decide, então, se candidatar ao governo lá. Vai a família toda para lá. Então, lá, quando eu começo a militar lá, logo depois eu escolho voltar para cá. Eu fiz a minha faculdade lá. Quando me formei, quis vir para cá, porque tinha um curso de mestrado aqui muito legal na PUC que eu queria fazer. E aí vim, mas acabei não voltando nunca mais. E aí aqui comecei a militar, então, no partido aqui no Rio Grande do Sul. Aí fui presidente da juventude aqui do estado. E aí foi indo, né? Foi indo e tal. Gostava dessa parte, eu gostava dessa militância, Sim. gostava de estar no partido, mas nunca imaginava em me candidatar. Aí veio o falecimento do meu avô. E aí eu comecei a ser convidada para fazer várias coisas, inaugurar homenagens, né? E foi indo e tal, e eu sempre preocupada como é que ia ser o partido depois do meu avô, não é? E aí comecei a perceber também que na política, para tu ter voz, né, sobretudo dentro dos partidos, é muito importante que tu tenha um mandato. Então, como eu queria que o PDT continuasse no trilho que ele deixou, eu pensei, vou me candidatar. Daí eu me candidato, então, a vereadora de Porto Alegre. 2008, eu me elejo. Fico ali na Câmara de Vereadores apenas 2 anos. E foi a maior votação do partido, né? Foi. Foi uma surpresa para mim. Foi. Sim, a senhora acredita que tenha sido por causa do seu sobrenome? Porque as pessoas ligam muito, né? O seu sobrenome ao seu avô, a senhora mesmo. E até gostaria de te perguntar se tu acredita que tem as mesmas visões que o seu avô ou que vocês divergem um pouco. Essa primeira eleição de vereadora foi uma homenagem que a cidade de Porto Alegre fez à memória do meu avô. Não tinha a ver com a Juliana, porque a Juliana era uma desconhecida.
a primeira eleição para a Assembleia também, aí foi uma homenagem do Estado à memória do meu avô. A Juliana começa a ter, vamos dizer assim, algo seu quando eu estou lá na Assembleia mesmo, né? Porque concomitante a tudo isso, eu tive meu primeiro filho, né? Então, era tudo muito misturado. Sim. Meu filho, minha primeira maternidade, meu primeiro mandato. E, aos poucos, eu fui chegando mais para o lado das pautas que eu também me identificava, né? Porque, assim, sim, eu compactuo com todas as ideias do meu avô, inclusive eu acho as ideias dele super atuais, né? Porque podem dizer, mas já faz tanto tempo que o Brizola faleceu, mas a verdade é que hoje, quando eu olho os vídeos dele, eu acho ele super atual, né? E eu acredito muito que isso seja porque muitos problemas ainda não foram enfrentados no nosso país, né? Então, ele está atual por isso. Eu comungo de todas as pautas, mas é claro que eu trago, né, também as minhas características, por ser mulher, por ser de uma outra geração. Esse mundo tecnológico que se abriu, por exemplo, meu avô não acompanhou, não sabia. Sim, Então, é outro tipo de postura. Mas, no básico, né, que é acreditar, por exemplo, numa educação pública de qualidade, que a educação como uma base assim, para o desenvolvimento de um Estado, né, seja economicamente, seja socialmente. Então, a estrutura, a base é muito, muito, muito meu avô. Aham. E agora, assim, tem alguma coisa alguma lei, algum projeto que a senhora tenha visto e falado, esse aí tem a cara da Juliana, e não a cara do meu sobrenome, né, digamos assim. Olha, eu acredito que esse projeto que a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, que trata das salas de amamentação, de salas de apoio à amamentação, que não se trata de uma sala para a mãe ir amamentar, porque a mãe amamenta onde ela quiser, né? Sim. Não vemos problema nisso. A questão é que foi um projeto baseado, Victória, num problema meu como mulher. Eu percebi que o momento que a mulher mais precisava de apoio não era na gestação, não era no parto, apesar de precisar sempre, Sim, né, claro, precisa. ou no começo do aleitamento, era justamente no momento que ela tem que se separar do bebê para voltar a trabalhar. Hoje a maioria das mulheres está no mercado de trabalho, Sim. né? Por quê? Porque a licença maternidade na lei não é 4 meses, não é 6 meses, são 4. É optativo para a empresa os 6 meses, tá? Mas então muitas mães têm que voltar ao trabalho quando o bebê tem apenas 4 meses. E a medicina, né, indica que a mãe tem que amamentar exclusivamente com leite materno até os 6 meses. Só depois começar a introduzir outro tipo de alimento. Né? Uhum. Isso. E ela tem que se separar do seu bebê. E tem que continuar a vida, né? Tem que continuar a vida, porque 4 meses ali ela tem que voltar para o trabalho. E aí como é que faz? Porque quanto menos tu amamenta, menos leite tu tem. Quanto mais tu amamenta, mais leite tu tem. E aí conversando, e a minha filha, né, que é a minha segunda filho, é uma filha. Meu filho eu levava para a Assembleia, ele era amamentado lá o tempo todo, seja no plenário, seja nas salas de comissão, no meu gabinete. O José. Ele se adaptou a isso, a essa rotina. Ele andava comigo para onde eu fosse, né? Uhum. A minha filha, eu achei que ia ser a mesma coisa e não foi. Ela chorava quando ela entrava na Assembleia Legislativa e só parava de chorar quando saía. Num E eu momento tentava, mais privado, assim. e eu estava tentando, não, vamos tomar, né, vou amamentar, vai dar certo, mas não deu. Eu tive que começar a deixar ela em casa com uma pessoa. E eu fiquei muito triste, porque eu queria seguir amamentando a minha filha. E aí, conversando com quem entende, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante que os políticos têm que fazer. Conversar com quem entende, quem é da área. Tu vai fazer um projeto de saúde, tem que conversar com a comunidade da saúde, né? Tu vai fazer um projeto para educação, tu tem que conversar com a comunidade escolar. Para que aquelas pessoas que estão lá na ponta, né, seja algo que para elas tenha algum fundamento. Porque senão a gente fica lá legislando, sabe, lá em cima e não fala com quem faz, né? Então, eu conversei com quem tem todo um know-how nessa questão do aleitamento materno, do apoio. E em muitos países desenvolvidos existem as salas de apoio à amamentação. Uma sala tranquila, assim, que não tem muito gasto. É uma poltrona, uma pia e uma geladeirinha. Ali, a mulher vai retirar o seu leite e vai armazenar o seu leite. Quando ela voltar para casa, ela vai amamentar seu filho, né? O seio dela não vai ficar... porque quando a mulher está amamentando e não amamenta, fica vazando e tal. Né? É horrível para a Sim, mulher, sim. né?
ela vai poder tirar. Quando ela chegar em casa, ela vai armazenar aquele leite que ela tirou. No outro dia, quando ela sair de casa, depois que ela amamentar, ela vai ficar mais tranquila porque ela sabe que o filho dela não está com ela, porque a maioria das mães não podem levar seu filho ao trabalho, mas está ganhando o melhor alimento possível. Sim, tá com uma parte da mãe também, né? Isso. Sim. E a mãe vai ficar mais tranquila, vai faltar menos ao trabalho, porque o Sim. seu filho também vai ficar com mais saúde, porque ele está tomando leite materno, que todo mundo sabe, cientificamente comprovado, que para o bebê aquilo ali é tudo na sua imunidade, né? Enfim. Então, foi um projeto que nasceu, acho que muito disso que eu costumo dizer. A gente fala, né, que tem muito menos mulheres do que homens na política. E muita gente questiona, tá, mas qual é a diferença? Bom, a diferença é assim, nós somos a maioria do eleitorado, somos a maioria chefes de família, somos a maioria pagadoras de impostos e ainda não temos a mesma representatividade nos parlamentos, no executivo. E a mulher traz uma visão de desenvolvimento de política pública para a mulher muito mais eficiente do que o homem, porque a gente sabe aonde aperta o sapato. Então, assim, me lembrando rapidamente, esse projeto eu acredito que tenha muito mais a minha marca, né? Apesar de que o meu avô sempre teve um olhar, assim, muito forte para a mulher. Né? O PDT é o primeiro partido a ter um movimento de mulheres. A Ação da Mulher Trabalhista? A Ação da Mulher Trabalhista, que hoje eu tenho a honra de presidir nacionalmente. E eu me lembro agora também que uma política habitacional que o meu avô desenvolveu no Rio de Janeiro, quando foi governador, era que a chave da casa, né, a propriedade, o nome, ele botava na mulher. Né? Mesmo que fosse um casal e tal, ele botava na mulher, porque sempre pensava, não, a casa tem que ser dela. Né? Ela que mais se responsabiliza pela casa, ela que cuida dos filhos. Ela e que o cara, fica, né? E o cara pode ir embora, né? Ela não, ela vai ficar. Ela vai ficar. E sempre fica na maioria das 99,9% é a mulher que fica com a criança sempre. Então, é muito legal esse teu projeto, porque tu não pensa só na mulher como mãe, mas tu pensa na mulher como que trabalha, como uma mulher que sustenta vive, a sua casa. Porque casa. se nós somos a maioria chefes de família, Sim, nós somos exatamente. a maioria, então, que chefiamos as famílias, é isso, a mulher se desdobra, né, Victoria? Sim, e muitas vezes o homem pode não pensar nisso porque ele não precisa não tem que levar a criança a trabalhar, mas as mulheres às vezes têm, muitas das vezes têm, ou tem que pensar. Inclusive, isso é uma coisa que eu já gostaria de perguntar para a senhora sobre escola em turno integral, assim, porque é um problema que as mulheres vêm hoje em dia, não só as mulheres, né, mas as famílias vêm para poder trabalhar, para poder deixar a criança num lugar onde possa ser bom de aprendizado. Eu queria saber, assim, se a senhora tem esse projeto de escola integral. Quando eu estava deputada na Assembleia Legislativa, a gente desenvolveu uma emenda à Constituição, né, que dizia que o Estado era obrigado a ofertar o tempo integral nas escolas. Aí toda uma progressividade, né? O governador da época sancionou a lei. A lei, ela é uma lei que se pensou o seguinte, tá, Victoria? O mais importante dela. Primeiro, na verdade, a gente quis colocar na Constituição porque a educação precisa de uma continuidade na política. Não dá para, por exemplo, amanhã tu vira governadora, tu é adepta da escola de tempo integral. Depois entra outro governador, não é, tá aí, não investe, tira, e a comunidade escolar fica muito perdida. Por isso que eu falei que é tão importante escutar, né, a comunidade escolar e construir com a comunidade escolar. Então, a gente pensou o seguinte, nós vamos botar na Constituição, porque daí, independe de quem está ocupando a cadeira do Piratini, vai ter que cumprir essa lei, né? Sim. E, bom, essa lei vem caminhando, né? Claro que ela poderia a gente poderia ter muito mais tempo integral nas escolas, mas, enfim, eu acredito muito que essa é o meu carro-chefe, assim, né? É inundar o Rio Grande do Sul com as escolas de tempo integral. Por quê? Para além disso que tu falou, que é muito importante, as seguranças das famílias, né? Tu ficar tranquila para tu poder ir para o teu trabalho sabendo que o teu filho está tendo a melhor educação. Mas, para além disso, né, é para a gente poder resgatar a qualidade do nosso ensino no nosso estado. Porque aonde essa escola existe, já é comprovado que os índices melhoram. E, infelizmente, nosso estado tem índices ruins de educação, né? Sim. Então, se lá atrás
né, o meu avô Leonel Brizola, quando governador aqui, identificou que o problema do Rio Grande do Sul em relação à educação era o analfabetismo, por isso ele inundou o Rio Grande do Sul com as brisoletas, mais de 6.300 escolas. Hoje, né, o que a gente vê é que a falta de qualidade passa também pelo tempo que a criança fica na escola, porque o tempo aqui no Brasil é muito curto comparado aos países desenvolvidos. E essa escola ela existe em tudo que é país desenvolvido, que não é só uma escola para tu aprender matemática, português. Sim. É claro que tu vai aprender, mas tu vai ter muito esporte, vai ter cultura, vai ter dentista e, sim, vai ter uma boa alimentação. Café da manhã quando chega, almoço, lanche e antes de ir para casa ainda faz um outro lanche. Então, é uma escola que vai poder ser comparada a uma escola que o menino rico pode estudar. Porque eu acho que é muito importante também que a criança tenha orgulho da sua escola, né? E muitas vezes a criança mora num local que não é bom, né? Que é um local ruim, tem uma situação de vulnerabilidade. E quando se pensou no CIEPS, que são essas escolas de tempo integral que o meu avô desenvolveu no Rio de Janeiro e que aqui o Dr. Colares também desenvolveu, se pensou muito nisso, né? De que aquela criança, por isso que elas também foram construídas em localidades onde tinha muita vulnerabilidade, né, de crianças, que as crianças tivessem orgulho, que passassem pela escola e dissessem ali que eu estudo a escola como uma referência também para a comunidade, entendeu? Um lugar de abrigo seguro. O professor Darcy Ribeiro, que foi um dos idealizadores da escola de tempo integral, ele dizia, é uma escola como se fosse a continuidade do útero materno. Né? Que ia dar tudo aquilo que aquele útero materno dava para aquelas crianças, aquela escola ia dar. Então, é um projeto muito audacioso de educação e que pode mudar o futuro do nosso estado. Pois é, porque só em 2022, mais de 30 mil alunos abandonaram as escolas. Então, para ver, assim, como tá precário, assim, como tá difícil. Porque por que será que eles abandonaram, então? O que aconteceu? Será que é a escola? Será que é a criança que precisa estudar? O que aconteceu? Então, esse projeto realmente é bem legal e é bem importante, né? Porque não só ter uma escola de turno integral é importante, mas dar a qualidade, né, para essa escola. Porque nenhuma criança vai querer ficar o dia inteiro naquela escola que não tem nada para fazer. E hoje aqui a gente enfrenta uma realidade muito dura. Faltam professores, né? Os professores também estão passando por situações muito difíceis, porque o salário deles, sobretudo os nossos aposentados, estão com muita dificuldade, fazendo muitos empréstimos, e aí os que estão dentro de sala de aula muito estressados, né? Hoje em dia não há como antigamente tinha aquele respeito pelo professor. Então, a educação precisa de uma maior atenção e, claro, investimento mesmo, né? Investimento em educação é muito importante. Eu acredito muito que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, precisa de um desenvolvimento integral. Isso seria o quê? O desenvolvimento econômico concomitante ao desenvolvimento social. A base disso é uma educação de qualidade. Hoje, se tu conversa com os empresários aqui do Rio Grande do Sul, eles te dizem que o que mais falta para eles é mão de obra qualificada. Então, a base é a educação para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Então, chegou a hora do Rio Grande do Sul encarar com muita firmeza a educação, né? Valorizando os professores, a estrutura da escola é importante também, que seja uma boa estrutura. E, enfim, é algo que eu vejo assim, muitos políticos têm dificuldade em investir na educação porque os frutos da educação, eles demoram. É uma geração, às vezes, né? E muitos políticos trabalham sempre para a próxima eleição, né? Então, olham para outras áreas que o fruto é imediato. Vou asfaltar essa rua. Tu está vendo ali, acabou. A educação não, é um investimento numa geração. Sim, porque daí um cresce aqui, aí vai poder dar condição para o outro. Realmente não é uma escola, mas acaba sendo uma escola também para a vida, né? Exatamente. E o que acontece, né? Um povo escolarizado,
Um povo com informação, que tem discernimento, que sabe fazer a crítica, vai escolher melhor seus representantes. Com certeza. Eu digo porque as pessoas reclamam muito, né, dos políticos e da política. Só que ninguém chegou lá, todo mundo chegou lá pelo voto, né? Alguém escolheu essas pessoas. Então, acho que essa consciência também é muito importante, né? Que as pessoas tenham, assim, do quanto é importante votar, escolher bem, se dedicar para esse voto, saber o que a pessoa fez, se ela já teve um cargo, o que ela está prometendo, se o que ela promete é possível, né? Não é um devaneio. E escolher bem seus representantes, eu acho muito importante, porque eles vão nos representar. E eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo assim, é tudo igual, não vai mudar. Enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente não vai transformar. Porque ainda é a política que transforma a nossa vida. Seja o preço do pão, o preço da passagem de ônibus, o tipo de educação, o tipo de segurança. Tudo passa pela política. Então, é ruim se a gente se afasta, porque alguém vai decidir por nós. Sim, e, na verdade, é uma das coisas que a gente aqui no Porto Alegre Oficial mais discute, que é política, porque a gente fala que é muito... A gente diz que é muito necessário a gente levar a política não só para aqui o nosso debate do podcast, mas também para as escolas, né? Porque é importante a gente saber em quem a gente vai votar. Por isso que aqui a gente traz tantas pessoas de diferentes visões, de diferentes ideias. Enfim, é importante a gente saber o que cada um pensa e conhecer o outro candidato, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu já gostaria de perguntar para a senhora se a senhora acredita que você fique numa área mais terceira via, digamos assim. Porque a gente sabe que existe direita e esquerda, né? Mas também tem a terceira via que dizem que é ali aquele centro, que poderia ser um Eduardo Leite, uma coisa mais assim. Gostaria de saber daí da sua opinião. Olha, Victória, eu não me rotulo, sabe? Aliás, eu acho isso um grande mal que está acontecendo hoje, porque esse negócio de esquerda e direita, que poderia ser uma coisa harmônica, né? Não é mais, né? Tá um banho de ódio no país todo, as pessoas brigando, né? Ou tu é isso, ou tu é aquilo, e discutindo em família, brigando, amigos que não se falam mais. E a política não é feita para isso. A política ela foi feita para transformar a vida das pessoas. A política ela veio para servir as pessoas, para resolver o problema das pessoas. Não para ficar batendo boca de quem é melhor. Se é tu, não quero. Se não... Então, eu não vou te dizer se eu me considero de centro, tá? O meu partido é de centro-esquerda, né? O meu avô era de centro-esquerda. Mas, assim, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sento com qualquer partido, sem problema nenhum, para conversar. Inclusive, é isso que eu estou propondo nessa pré-candidatura. Que a gente possa sentar numa mesa com quem pensa diferente, mas que esteja disposto a deixar algumas coisas de lado, né, algumas diferenças de lado, para a gente focar no problema do Rio Grande do Sul e discutir problemas que vêm há anos fazendo com que o nosso Estado não consiga se desenvolver como deveria se desenvolver. E isso não é culpa desse ou daquele, eu também não quero identificar culpado, a gente está fazendo um diagnóstico hoje. O nosso Estado poderia estar melhor do que está em várias áreas. Outras tantas está bem, outras tantas não, mas que a gente pudesse olhar de verdade para os problemas, né? E resgatar a política para o seu devido lugar, que é servir as pessoas, o bem comum. A política, às vezes, se perde, sabe? Fica... Uma briga, quem sabe? uma briga de versões, entendeu? De narrativas. E tudo que vem de ti não me interessa. Ora bolas. Os partidos são feitos de pessoas. As pessoas são de vários tipos. Então, tem vários tipos de pessoas em vários partidos. Tem gente boa no MDB, tem gente boa no PSDB, tem gente boa no PP. Assim, eu, quando fui parlamentar, eu percebi isso. Por exemplo, para tu aprovar um projeto, tu precisa do voto dos teus colegas, eles não vão ser todos do teu partido. Aliás, é muito fácil tu sentar numa mesa com quem só pensa igual a ti. Não sai nada de novo dali também, né? Porque todo mundo pensa igual. Então, eu me rotulo assim, sabe? Alguém que quer conversar, mesmo com quem pensa diferente. Acho que as pessoas precisam entender
qual o maior objetivo da política e não é uma vitória ou outra de uma narrativa, né? E sim tu resolver o problema da falta de creche, o problema das estradas, né? Da infraestrutura, o problema da educação, a questão da saúde, da própria segurança. Enfim, tu focar nos problemas das pessoas, né? E deixar essa outra política aí para onde ela vá, porque ela não resolve o problema das pessoas. E será que não é essa sua ideologia, essa sua ideia de pensar que tenha te colocado à frente das pesquisas para candidata a governo aqui no estado? Então, Victoria, eu fiquei tão feliz, queria falar com o teu público isso. Quero agradecer a todos os gauchinhos e gauchinhas que lembraram do meu nome. Eu acho que é um conjunto de coisas, mas acredito que sim. Que as pessoas, quando elas não acreditam mais na política, é porque elas não estão vendo a política resolver os seus problemas. A mãe trabalhadora tem um problema de uma vaga na escola e ela não consegue resolver. Enquanto isso, está lá a briga lá em Brasília, sabe? E nada se resolve. Então, eu acredito que isso pode aproximar das pessoas e ver, olha, a política é para isso mesmo, ela está certa. Não é uma narrativa que quem é melhor que quem. É o problema. Temos que... Então, eu acredito que essa questão do diálogo aproxima as pessoas da política. Uhum. Mas eu acho que é uma conjuntura. O nome do Brizola pesa muito também. Sim. Tá? E eu tive certeza disso na campanha de prefeitura de Porto Alegre. Né? Ele foi um político que marcou muito esse estado. Né? Então, as pessoas... É incrível, porque ele já morreu faz um tempo, mas o brizolismo passa de pai para filho. Né? É uma coisa tão apaixonada, assim, que hoje em dia são os filhos que vêm falar comigo. Nossa, meu pai era louco pelo Brizola, o Brizola que era bom, como ele era honesto, como ele era transparente, como ele era corajoso. Tem muito do Brizola também. É uma conjunção de fatores. E é mesmo, inclusive, nós tivemos um convidado aqui, que foi o Dr. Tiago, que ele comentou que o pai dele só conseguiu dar estudo para ele, né, ofertar esse estudo para ele por causa do seu avô, que eles conseguiram através da prefeitura. Então, realmente é algo que nem a senhora disse, a escola vai formando gerações. Exato. Então, isso foi muito legal quando ele comentou. E uma das coisas que ele comentou, e muitas pessoas também comentaram, foi sobre a união que o Eduardo Leite poderia virar, ou talvez tenha essa vontade de virar presidente, né? Sim. De se candidatar à presidência. E aí surgiram alguns boatos que a senhora poderia se juntar daí com o Gabriel, que seria o vice, e formaria uma aliança. Eu gostaria de saber se a senhora já pensou nisso, se tem essa ideia. A minha ideia é aquela que eu te falei, sentar numa mesa com quem queira sentar para dialogar. E isso está acontecendo. Uhum. A gente está conversando com várias forças políticas, né? Que queiram sentar. Já conversei com o governador, já conversei com o Gabriel, já conversei com o Podemos, já conversei com a Avante, com a União Brasil, com o próprio PT, com o PCdoB, com o PSOL. Então, o momento é esse, sabe, Victoria? Não tem nada acertado. Não, porque, mal ou bem, nós estamos a um ano da eleição ainda. Este momento é um momento preparatório. Por exemplo, dos partidos também, o PDT está fazendo várias reuniões regionais, né, para a base partidária, para os nossos prefeitos, vice-prefeitos, porque o PDT é a terceira força desse estado, né? Uhum. Em prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, para o fortalecimento da candidatura própria, né? E os outros partidos também estão fortalecendo as suas bases, né? Fazendo encontros regionais, caminhando o Rio Grande do Sul. Esse é o período que nós estamos. Ao mesmo tempo, conversas aqui preliminares ainda, totalmente preliminares, de todos os partidos. É tudo assim, está todo mundo conversando com todo mundo, não digo todo mundo com todo mundo, porque tem campos que não se fecha. Mas está todo mundo conversando, né? Então, assim, eu não sei te dizer com quem será, mas eu te digo uma coisa. Quem quiser sentar nessa mesa, se despir de vaidades, deixar algumas questões, diferenças de lado e tentar ver no que a gente pode convergir para a gente ter um projeto de desenvolvimento integral para o nosso estado, eu sou parceira. E a senhora não teria problema de ser vice, por exemplo? Olha, hoje eu não seria vice
por conta da questão da pesquisa ali, né? Mas, assim, meu nome não é impedimento para nada. Até porque agora, nesse momento, todo mundo tem que ter uma candidatura própria, né? Sim. Todo mundo tem que ter uma candidatura própria. Mas hoje eu não vejo, né? Não vejo eu sendo vice, não. Hoje eu vejo liderando a chapa. Acho que o Rio Grande do Sul precisa ter uma mulher. Sim. A gente teve uma já, né? Tivemos. Mas acho que agora mudou um pouco. A gente precisa de uma mulher trabalhista, né? Que resgate algo que é muito forte no nosso estado, que é o brizolismo, sim, mas que passa pelo trabalhismo, que vem lá do Dr. Getúlio, João Goulart, chega em Brizola, teve o Colares aqui, e o comprometimento do trabalhismo, porque tem, o fulano é socialista, o outro é comunista, o outro é de direita. O trabalhismo é uma vertente teórica que tem um projeto de desenvolvimento para o nosso país há muito tempo, claro que é atualizado para hoje, mas que aqui no Rio Grande do Sul ele foi efetivado. Ele foi efetivado. Nós já fomos o estado número 1 em educação. O Rio Grande do Sul era exemplo para os outros estados, né? E isso foi se perdendo ao longo de vários governos. A nossa indústria, né, também perdeu muito. Então, quem quiser somar nesse projeto, eu estou feliz de poder contar. Então, a senhora está aberta a discussões, Eu né? A tô. conversas. Isso. É bom a gente conversar sobre isso porque nós recebemos, né, o vice Gabriel e ele comentou que talvez, né, ainda não tem nada certo, porque estamos há 1 ano das eleições, e ele comentou que se o Eduardo Leite, né, fosse talvez tentasse a presidência, ele teria que ser daí obrigatoriamente governador, né? Isso. Então daí não teria como fechar essa aliança entre vocês. Então isso é uma das coisas que por isso que eu tô perguntando para a senhora, né, para saber assim a quantas anda, né? Que o pessoal fica curioso, né? Todo mundo fica curioso. Mas isso, é né? tudo muito embrionário ainda. Sim. Sabe? Mas, assim, é verdade. O governador, ele não decidiu ainda se vai ser candidato ou não, mas em ele sendo candidato, seja o que for, ele tem que se descompatibilizar e o atual vice, Gabriel, assume o governo e vira governador. E aí ele só pode ir a governador mesmo. Sim. Entende? Porque não pode ir a outro cargo nenhum. Então, também tem essa questão legal. Não é? Aí é todo Aí a gente fica curioso, né? Pra saber como que vai ser. Eu sei que daqui 1 ano, né? Mas igual. Eu digo, política é igual nuvem. Tá tudo assim e tal, daqui a pouco muda, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado. Sim, por isso que acontecem tantas pesquisas, né? Isso. Porque uma hora tu tá lá em cima, quando vê, pô, não tá mais, aí fica toda hora esse negócio. Mas as pesquisas tu tem que analisar assim, sabe? Primeiro, assim, tem institutos e institutos, né? Mas, assim, tu tem que analisar, na verdade, uma pesquisa inteira, sabe? Só ali a porcentagem de quanto que tu tá, às vezes não diz nada, porque tem rejeição, Sim. tem, por exemplo, o público que pode ser um público mais para A, mais para B, mas, enfim, as pesquisas são naturais, né? E é um quadro do momento, né? Sim, inclusive eu acho que talvez, assim, não sei se a senhora daí concorda, as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, os gaúchos, estão tão preocupados porque nós vivemos uma enchente, então a gente está realmente preocupado para saber quem que vai governar agora o nosso estado e vai nos tirar disso que a gente ficou, desse momento tão triste que nós vivemos. Então, eu já pergunto para a senhora o que a senhora tem de ideia, assim, para a gente melhorar a nossa... Não só a parte da enchente, mas a própria nossa saúde, né? Que muita gente ficou afetada por causa disso. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram afetadas por causa da enchente. Então, foi algo, assim, no nosso estado que foi muito triste, né? Essa questão climática, né, Victoria? É algo que a gente não pode mais fazer o que vem fazendo há muitos anos, né? O país como um todo. Essa questão climática ela vai ter que começar a ser observada. Então, por exemplo, existem, além da proteção, né, seja aqui da cidade de Porto Alegre, do estado, o cuidado com os rios, né, por exemplo, as margens dos rios, para que ali seja um lugar de absorção, porque se pensa muito no progresso, né? Sim. Progresso, mas a que custo esse progresso? Se a gente não cuidar do meio ambiente. Esse tema é um tema fundamental que a gente tem que enfrentar. Então, assim, o progresso ele tem que
existir, mas sempre respeitando o meio ambiente. E nós temos exemplos de vários países, de vários lugares que enfrentaram esse problema. A questão daquelas cidades verdes, sabe? Onde os prédios mesmos têm uns jardins que absorvem a água. Às vezes os canteiros das ruas. Às vezes são medidas simples, muito simples, mas que ajudam. Essa questão da enchente, toda essa tragédia que o povo gaúcho enfrentou, foi algo que, em primeiro lugar, foi muito triste, né? Porque a gente já viu que os lugares mais vulneráveis e humildes foram os mais afetados. Sim. Né? Tudo que foi feito, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, sempre vai faltar. Né? Tem muita gente que ainda está aí sem saber para onde vai morar, né? Porque demoram, é muita burocracia. Mas tudo isso é paliativo. Tu tem que trabalhar a prevenção para que não aconteça. E para que não aconteça, a gente tem... E é uma coisa a longo prazo. Sim. Porque essa questão do meio ambiente não é assim. Porque hoje eu resolvi que eu vou separar meu lixo, que está tudo bem. Não, quantos anos tu separando o teu lixo? Porque não foi a primeira enchente, né? Exatamente. E provavelmente não será a última, porque o clima mundial está mudando. Sim. Né? Muitas enchentes, terremotos, tsunamis, é algo que a humanidade está tendo que enfrentar, né? Não é só o Brasil. Mas a gente precisa se preparar, a gente tem que ter um plano de proteção do nosso estado. E isso é uma continuidade, tu tem que tá sempre ali, ó. Aqui nem aqui, lembra, Porto Alegre? Não tinha manutenção nas casas de bomba, não sei o quê. Tem que ter a manutenção também de todos os projetos, né? Ficar sempre monitorando. Tem muitos projetos nessa área que foram feitos, inclusive na época, muito, muito interessantes, e outros tantos que a gente pode buscar. E em relação a isso, assim, para a reconstrução daí do Estado, a senhora acredita que a privatização poderia nos ajudar nesses casos? Bom, aqui no Estado já se privatizou tudo. Só falta o Banrisul. E eu sou contra, né, privatizar o Banrisul. Inclusive, esse foi um dos compromissos que o governador Eduardo Leite fez com o PDT na época que ele foi para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni. O PDT apoiou o Eduardo, porque ele teve um compromisso de não privatizar o Banrisul. Né? A gente entende que o Banrisul é um ativo do Estado muito importante para o desenvolvimento econômico, para os pequenos, para os médios, para os nossos produtores rurais, pelas linhas de crédito que ele dá com mais facilidade, com menos juros. Né? Então, é um banco que fortalece economicamente o nosso Estado. Mas já se vendeu tudo, já se vendeu energia, já se vendeu... E eu não sou contra privatizar, depende da área. Por exemplo, eu acho que serviços essenciais não devem ser privatizados. Água, energia. Por quê? Porque, bom, vários países desenvolvidos que foram nesse caminho, já estão reestatizando. Voltaram, né? Por quê? Porque o serviço não melhorou, a tarifa não ficou boa para o consumidor e os investimentos que foram prometidos não foram feitos. Então, a privatização foi ruim. Porque para privatizar, tu tem que privatizar bem. Mas aqui no Brasil se faz ao contrário, se sucateia a empresa para se vender mal. Né? Então, eu, em serviços essenciais, eu sou contra. A parceria público-privada, ela é bem vista assim, para várias áreas, eu acho que é interessante, mas é o que eu te falo, dependendo da área não vale a pena, e a gente tem que garantir que vai melhorar a tarifa, né? Que vai ser um preço justo para o consumidor, que vão ter investimentos, que é por isso que está indo para o privado, porque o público diz que não tem como investir, aí o privado vai e não investe. Então, tem que ser uma privatização bem feita, mas eu volto a dizer, eu não acho que serviços essenciais deveriam ser privatizados, porque quando dá uma crise, é o Estado que entra. É o Estado que entra. Uhum. Então, agora, por exemplo, se privatizou a CE. Temos a Equatorial. A CE tinha problemas? Tinha. Também precisava de investimento, porque vinha sendo sucateada em sucessivos governos que já pensavam em privatizá-la. Privatizou-se, mas o serviço não melhorou. Olha a quantidade de gente reclamando. Né? E continua. Né? Então, assim, é provado que serviços essenciais, país forte, soberano, não privatiza.
serviço essencial. Uhum. Então, assim, o que a senhora, então, aprovaria, né, da privatização? Então, tem parcerias, né, público-privadas que dão certo. Por exemplo, na segurança tem uma parceria, Instituto Floresta, né, que eu acho interessante. Melhorou a segurança, os nossos índices de segurança aqui no estado são bons. Claro, temos um problema grave em relação ao feminicídio, mas que eu entendo que está sendo encarado com muita seriedade pela nossa segurança pública. Inclusive, agora foi criada a Secretaria das Mulheres, né? E isso é algo que o Rio Grande do Sul precisa se dedicar. E eu, como mulher, me preocupo muito com isso, porque o Rio Grande do Sul é campeão em feminicídio. Sim. Né? Mas ela, ali na segurança tem uma parceria público-privada que é interessante. É o que eu digo, são áreas que são... A segurança é uma área essencial, mas sabe, é uma parceria. Então, o que acontece? A iniciativa também vai ser beneficiada, né? A iniciativa privada, né? Porque o seu comércio vai ficar seguro, enfim, as suas empresas vão ficar seguras. Então, eu acredito que várias parcerias... A gente tem, por exemplo, parcerias nas concessões das estradas, né? Eu não sou contra. Agora, claro, tem que ser um preço justo no pedágio, a empresa tem que fazer a obra, né, de manutenção da estrada, tem que ter fiscalização. Não adianta tu só jogar lá e não fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que ver o compromisso, né, que aquele privado vai ter. Não dá para privatizar e piorar o serviço. Aí não tem lógica. Sim, aí por que privatizou então, né? Fica essa dúvida, assim. Até as pessoas reclamam bastante. A própria CE, né, foi muito criticada durante a enchente do serviço, né? Porque as pessoas precisavam, pediam ajuda e não mudava nada, não recebiam aquela ajuda. Então, foi bastante criticado durante a enchente. Eu me lembro até o prefeito, né? Postou um tweet, né? Que não conseguia falar. Imagina se o prefeito não fala, vai que dirá. As pessoas. Mas viralizou esse tweet mesmo. Aqui, inclusive, já falaram bastante do tweet. Mas eu já gostaria, já que a gente já está falando... A gente falou de várias coisas, mas a gente não falou sobre saúde. Para saber, então, como que a senhora iria atuar na saúde do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem muitos postos que são lotados, que as pessoas precisam ficar horas e muito tempo nas filas. Então, eu queria saber como que as pessoas podem votar em ti com confiança mesmo. Eu sei que vai mudar. Então, eu aprendi muito isso. Eu já te falei isso aqui, mas eu vou repetir. Que a gente tem que chamar pessoas que entendam da área, né? E eu, enfim, ali trabalhei muito tempo junto com o doutor Tiago, né? Que é um médico, né? Sim. Um médico que é um médico que trabalha muito as comunidades carentes, né? Então, conhece bem, assim, a vida do posto, né? Do atendimento. E eu aprendi muito com ele porque ele é médico, né? Então, essa questão da saúde, né? A gente precisa, no meu enfoque... tem muitas coisas que têm que ser feitas agora e tal, mas a gente precisava começar a trabalhar a prevenção. Porque a saúde são investimentos muito altos, né? E tu sabe como é, a gente começa a tomar um remédio para uma coisa, aquele remédio dá um efeito colateral para outra coisa. Né? Então, tu tomou um remédio para isso, mas subiu a pressão, vai ter que tomar outro remédio. Daqui a pouco tu está tomando 10 remédios. Porque é para remediar, não é para prevenir. Quando tu já chega nesse ponto do remédio, da internação, já tá. Agora, tu pode trabalhar a prevenção. Por exemplo, tem um programa de médico de família que é muito interessante, né? Que é um médico daquela comunidade ali, que tem o teu histórico. Sabe o que tu tem, o que tu não tem. Vai na tua casa, muitas vezes, sabe? Acompanhar o teu bebê e tal. Conhece todo o teu histórico, na verdade, da saúde. Fazendo com que isso previna, porque a educação também previne muitas doenças, né? Sim. O fato de tu saber lavar a mão direito é muito importante, mas infelizmente muita gente não tem acesso a essa informação, a esse conhecimento, né? Então, a saúde tem que ser atacada na prevenção, para que a gente acabe com todas essas filas. Agora, para acabar agora, com o que está aí, né? Aqui a gente tinha uma proposta para Porto Alegre, que sofre muito também, porque desaguam aqui muitos municípios, né? E, às vezes, fica sobrecarregado. Esses hospitais regionais precisam ser fortalecidos. Existem polos
de saúde no estado, né? Por exemplo, Passo Fundo é um polo importante, Santa Maria é um outro polo importante, tem que ser fortificados para as pessoas não precisarem vir até Porto Alegre. Mas essa fila que tem, né, de gente que está precisando fazer exame, de gente que está precisando fazer cirurgia, toda essa fila, e tem gente morrendo nessa fila, Sim. isso precisa fazer um mutirão ali de emergência para começar a fazer essa fila andar, né? E, claro, a saúde é algo que bate muito forte nas pessoas. Porque a gente sabe, né? Quando a gente fica doente, como a gente fica vulnerável. E afeta todas as idades, né? Todas Não é as só o idades. idoso. E hoje tá penoso, realmente, tu precisar de uma emergência. Eu tenho uma filha que tem asma e volta e meia a gente tem que ir. Seja pública, seja privada, tu vai esperar. Agora, é claro, o posto de saúde, que é o primeiro lugar ali dentro daquela comunidade, a gente tem que fazer referência. Ali tem que ter um médico de plantão de algumas especialidades importantes, entendeu? Pediatra, ginecologista, cardiologista. Um outro projeto que é muito interessante é a telemedicina, mas não para tu te consultar com o teu médico por vídeo, porque é importante que tu vá presencialmente para ele te ver. Mas é que, por exemplo, tu vai num clínico geral e tu diz, olha, eu estou aqui, não estou me sentindo, tenho um aperto no peito e tal, com a respiração curta. Ele vai telefonar ali na hora para um outro médico, cardiologista. E vai dizer, olha, eu tô com essa paciente aqui, eu já vou te encaminhar, ou então já vai dizer, diz para ela fazer o exame e tal, dando uma celeridade. Uma coisa mais rápida para não... então marca daqui a uma semana. Daí dali a uma semana remarca, quando tu vê, tu tá 6 meses. Já. Essa é uma forma também, a telemedicina, de tu fazer essa fila andar. Mas, assim, a gente ainda está desenvolvendo, né, o nosso projeto de governo, né, o nosso plano de governo, e eu vou escutar quem entende dessas áreas. E, assim como quem vai comandar essas áreas, tem que ser pessoas da área, que entendam, que estejam lá dentro, sabe? O nosso projeto a gente está em construção, esse plano, e a saúde, assim como a educação, assim como a segurança, a própria infraestrutura, a economia do nosso estado, o desenvolvimento do nosso estado, tudo isso são coisas que se interligam também e que precisam estar vinculadas para que dê certo, né? Para que se desenvolva. Principalmente educação, né? Todos os assuntos que nós trouxemos aqui, a educação sempre foi uma das principais aqui. E, inclusive, nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu já gostaria de saber, então, para dar esse encaminhamento, quais que são as principais bandeiras do governo de Juliana Brizola? Então, bom, a minha principal bandeira é um desenvolvimento integral para o nosso estado. Eu sou fã da escola de tempo integral, quero implementá-la, mas entendo que o nosso estado também precisa de um desenvolvimento integral. Isso quer dizer o quê? Um desenvolvimento econômico concomitante a um desenvolvimento social. Só que para isso, para a gente ter esses dois desenvolvimentos, a gente precisa de uma base sólida de uma educação de qualidade. Quando eu converso com os empresários, quando eu converso com os empreendedores, eles falam, né, o quanto eles sofrem para ter uma mão de obra qualificada. A gente estava falando da evasão escolar. Então, o carro-chefe é isso, porque não tem nada desligado, né? As coisas são interligadas. Para a gente desenvolver economicamente e socialmente, a gente precisa desenvolver a educação, melhorar a qualidade da educação. E uma vai ligando a outra. Mas o meu principal projeto é isso, que abrange um monte de coisa, esse desenvolvimento integral, né? Mas passa basicamente por um desenvolvimento econômico, que é muito importante para as finanças do Estado, né? E um desenvolvimento social, que é o quê? É posto de saúde, é escola, é transporte, é infraestrutura, né? Para as pessoas, né? E isso tudo com uma base sólida de uma educação. Eu quero fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ter orgulho dos seus índices educacionais. E, por isso, eu acredito muito na escola de tempo integral, na valorização dos nossos professores, né? Na melhoria da infraestrutura das nossas escolas. Pois é, porque é exatamente isso que a gente falou desde o início, porque a educação é a base. Através da educação, a gente sabe como se tratar em relação à saúde, daí a gente sabe a educação financeira, a educação é tudo, a gente sabe em quem votar. Exatamente. Então, a educação realmente é a base da nossa vida, né? Querendo ou não. E assim, através da educação, a gente consegue também fazer com que a gente consiga educar os nossos
Então, é tão legal isso, né? Exatamente. É bem legal e gostaria de agradecer a sua presença, essa conversa que a gente teve, conhecer um pouco da sua trajetória e também do que a senhora pensa, né? Dos seus projetos. Então, muito obrigada. Se a senhora quiser deixar um recado, já deixar também as redes sociais para quem quiser lhe conhecer melhor. Eu quero te agradecer, Vitória, e o pessoal aqui do Porto Alegre. Uma honra estar aqui. Agradecer todo mundo que assiste também, que nos escuta. E que eu possa voltar aqui muitas vezes, com muitos outros projetos para falar contigo. Tomara, porque daqui a um ano, né? Então, vai mudar muita coisa. Temos um caminho pela frente. Temos um caminho. Já vou deixar organizado, já marcado, porque eu sei que daqui a um tempo a sua agenda vai estar mais lotada do que já é. Vai só. Vai só crescer, aumentando, né? Isso. Gente, muito obrigada se você nos assistiu até aqui. Não esqueçam de nos seguir também nas nossas redes sociais, que é Porto Alegre Oficial. E não esqueçam também que nós estamos aqui localizados nos estúdios da SZ Working, que fica aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Rua dos Andradas, número 860, bem do ladinho da Casa de Cultura Mário Quintana, então não tem como se perder. Muito obrigada e até o próximo episódio.